Vamos começar falando do Clube Atlético Paranaense, Eduardo Destre, trazendo informações da equipe do Rubro Negro e atualizando o dia a dia do Rubro Negro da Baixada, que agora está de técnico novo e tentando aí fechar novas negociações também. Boa tarde, Du, seja bem-vindo. Muito embora o clube não tenha se pronunciado de uma maneira oficial quanto a reforços e contratações, após a chegada do lateral direito do Ipiranga de Erechim, o Matheus Ribeiro, o Atlético vem se movimentando fora das quatro linhas para viabilizar aquisições para o técnico Milton Mendes. Já foram confirmados o Jadson, o Walter, que inclusive vai poder estrear na próxima terça-feira pela Copa do Brasil, Matheus e Ítalo. O Matheus Ribeiro ainda não teve o seu nome registrado no boletim informativo diário da CBF. O clube, como eu disse, sequer confirma a contratação deste jogador. O mesmo valendo para Cadu, zagueiro que teve passagem pelo futebol baiano e atuando na equipe do Vitória, sendo comandado inclusive pelo Paulo Carneiro. Repito, a direção de futebol do clube nega estas informações, mas a gente sabe que outros atletas vêm negociando com o Furacão. Núbio Flávio, atacante do Icasa, o Mugni, meio-campista do Flamengo, o Luiz Paulo, lateral que o Madureira não liberou, e é claro, o Atlético vem tentando tratativas com estes jogadores. Já tentou conversas com Paulão, Diego Renan, Alan Ruiz, Jorge Moreira e Bruno Vini. Estes nomes estão descartados. O técnico Milton Mendes segue esta semana de trabalhos, visando o compromisso do Torneio da Morte, confirmado contra o Prudentópolis no próximo sábado, às 18h30, no estádio Newton Agibert. Se o Furacão conseguir um resultado positivo, já elimina qualquer risco de rebaixamento dentro do Campeonato Paranaense. Nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Du. E, portanto, as informações da equipe do Atlético, de técnico novo, enfim, tentando contratar novos jogadores, não aquilo que foi prometido, né, de trazer jogadores aí realmente de fama, até a gente sempre brinca, não de nome, porque todo jogador tem nome, não é isso, né, Arnaldo? Jogador de nome, todo jogador tem um nome, foi registrado e é conhecido pelo seu nome, mas tem um jogador que tem uma fama mais, outro menos, e isso acaba sendo normal e natural. Bom, mas o cara pode ter uma fama ao contrário também, né? O cara é famoso por não jogar nada. Eu falei do nome, não falei da fama. Né? É que geralmente o pessoal usa o termo, vai contratar um jogador de nome. Não, mas peraí, mas todo jogador tem nome. Né? Isso que é um jogador de fama. De fama, foi o que foi prometido. Né? Um jogador mais conhecido, experiente, enfim. Bom, Matheus Ribeiro chegando, lateral direito do Ipiranga. Você conhece bem Rio Grande do Sul, filha de gaúcho? Né? Ipiranga ganhou do Grêmio, se eu não estou enganado. Tá vendo? Tem alguma coisa positiva nessa coisa, nessa negociação aí. Mas eu gostei do nome ali, do Mugni, acho interessante, né? Um jogador de nome, né, agora? Também. O Mugni vai ser bom para narrar o jogo. Vai, o Mugni. Bom, o Mugni que já foi pretendido também pelo Curitiba e na época ele preferiu ir para o Flamengo. Agora parece estar descontente com o Flamengo e está à disposição, ou o Flamengo está descontente com ele, né? Aí o Atlético quer trazer o Mugni também. O Núbio Flávio também foi pretendido pelo Curitiba agora e o Curitiba não conseguiu a negociação e parece que ele tem preferência até pelo Atlético, alguma coisa nesse sentido. É verdade. Bom, com relação ao Atlético, para os nossos comentaristas, também para você, Gustavo, não sei se está fazendo a coisa certa, pelo menos foi prometido pelo presidente formar uma grande equipe, né, pelo vexame que vem passando com relação ao Campeonato Paranaense. Ele começou com o treinador. O técnico Milton Mendes, a gente sempre fala sempre respeito ao ser humano, mas profissionalmente a gente não sabe. O Arnaldo já deu um mês pro treinador, não pela questão do treinador em si, né? Mas pela questão que vive o Atlético. O cara já chega e pega 2 jogos aí no Torneio da Morte, deve ser sensacional, né? Sabe, Moura, primeiro que eu vejo em relação às contratações é tudo aposta, não vejo nenhuma... Mesmo o Walter, né? O Walter ainda é uma aposta. Acho que até dependia do Anderson para ele render, daí deve ter sido surpreendido quando o Anderson saiu, né? Então eu vejo tudo a título de aposta. Em relação ao Milton, também vejo como uma aposta. O Milton ele é considerado um estudioso, né? Daquele tipo de técnico que tem mensagens inteligentes, filosóficas, né? Eu não sei se é exatamente esse tipo de treinador que o jogador brasileiro, nem do Atlético, o jogador brasileiro consegue compreender. Às vezes parte muito mais por um campo que eu acho interessante, assim, de filosofia tática, mas pelo que eu vejo isso muito no Muricy, sabe, no São Paulo. É o tipo do técnico que vamos lá, força, vamos lá, entra forte, vamos lá com tudo, o jogador vai lá, entende e ganha.
Aí um treinador que é o que eu vejo o Milton, sabe? Eu acho que ele é muito mais um cara da parte tática do que propriamente um companheiro de jogadores, apesar de dizer que é um cara, né, de pulso. Então eu vejo também como uma aposta, não sei se um mês, enfim, mas não sei se era esse o tipo de técnico que o Atlético precisava. Na verdade, se a diretoria não der todo o apoio, não der condições para o Milton Mendes trabalhar, eu falo para vocês, não dura um mês mesmo, porque o Atlético tem esse costume, o futebol brasileiro tem esse costume. Começou a perder, começou a dar uma enrolada, o primeiro que dança é o técnico. O que você acha que seria dar apoio, dar condições no Atlético? Condições o Atlético tem, né? São 11 campos lá para treinar, uma estrutura de primeiro mundo, né? Dá para se comparar aí até o futebol europeu, em termos de estruturas, enfim. O que seria esse apoio? Se fosse com relação à estrutura, o Atlético era campeão brasileiro todo ano e um dos campeões aí de todo ano. Assim, deixar ele mandar, deixar ele comandar, deixar ele usar o feeling. Que na minha concepção, no meu modo de ver, tanto o Anderson, quanto o Claudinei, quanto o próprio Milton agora, eles são meio fantoche. Então dá pra ver, porque entrou o Anderson no lugar do Claudinei, continua a mesma coisa, estranho. Então, vamos deixar o Milton trabalhar, usar a sua filosofia, se ele quiser colocar um jogador novo, se ele quiser, vamos respeitar. Mas quem seria esse jogador novo? Na realidade, nós estamos falando do Atlético já há um bom tempo, a gente vem se arrastando falando do Atlético há um bom tempo, e eu entendo a sua posição, não perca o raciocínio, já volta aí. Mas o que seria um jogador novo? É o que o elenco tem, é o que está à disposição. Estava à disposição para o Claudinei, para o Anderson e também para o Milton. E eu não acho que exista nenhum tipo de ingerência com relação ao que existe no Atlético. Os jogadores são os mesmos. Vai falar, escala quem? Escala fulano, escala ciclano. Tudo aquilo que a imprensa falou acabou acontecendo. Tiraram o Badi, tiraram o De La Torre, mas demoraram, né? O Cléo saiu sozinho, né? Porque esperou o barco só ficar com a proa. Mas eu acho que não tem muita coisa. Eu sou do seguinte princípio, né? Não quero que todo mundo concorde comigo, não é isso, mas eu acredito muito que nenhum treinador te dá garantia. Nem o Milton Mendes está chegando agora vai dar garantia nenhuma, pode deixar ele trabalhar. Mas eu eu acredito. Todo time tem um departamento de inteligência. Esse departamento de inteligência, ele tem que ter também algum poder, ou ele tem que ter um poder de opinião. Porque o treinador, ele é inconstante. Ele vem, ele fica um mês, 2 meses, o time, é a cultura do futebol brasileiro. O time não vence, ele acaba sendo mandado embora. Então, se você deixar o treinador fazer só o que ele quer, quem garante que o que ele está fazendo é o correto? Quem garante que o que ele está fazendo vai ter resultados? Então, um exemplo, Vanderlei Luxemburgo, né? É um treinador de nome, renome, famoso, enfim. Ele levou o Arthur, que foi jogador do Curitiba e do Londrina, para o Flamengo. E aí, o que aconteceu com o Arthur? Ficou ou não? Colocou o Arthur não correspondeu na equipe do Flamengo, sentiu realmente o peso da camisa, o peso da torcida, acabou voltando para a equipe de Londrina. Sabe, amor, acho que você tem razão. Acho que são 2 pontos até do Milton que a gente deve considerar também. Primeiro, o Anderson não trouxe nenhuma inovação tática, né, para o time. Quer dizer, ele simplesmente replicou o que o Claudinei fez. Então fica essa expectativa de ver se ele vai propor algo de diferente com os mesmos jogadores. Porque, na verdade, se a gente for pegar como base essas contratações, a princípio é mesmo nível. Não tem nada de diferente. Então a gente fica nessa expectativa de haver alguma alteração, proposição. Que ele é um cara que promete isso, pelo menos. Mas, inclusive, né? No papel... O Milton tem menos cancha, né? Menos bagagem do que o daí entra Anderson. No que o Moura comentou, acho que assim, técnico você não tem garantia. Mas não tem garantia. Mas eu acho que o Anderson, ele fez uma coisa diferente de todos os demais. Ele falou o que ele estava pensando. E isso custou o emprego. É verdade. A cabeça dele rolou na medida em que ele foi aos microfones e disse que o que estava acontecendo ali estava errado, que o time não era bom o suficiente para o momento, que ele tinha que lidar com as peças que ele tinha ali, que não eram peças boas para reposição, e que ele não era mágico. Eu acredito que isso foi o que custou o emprego dele. Então, para mim, o Anderson foi um dos últimos treinadores do Atlético, o cara que teve mais coragem, teve mais pulso peito firme. para falar, isso custou a ele. Claro, mas por outro lado, de fato, inovação tática ele teve pouco. Ele começou até num 4-4-2, mudando o esquema do Atlético, e terminou no 4-3-3 que o Claudinei usou o campeonato inteiro. Errado, né? Ou seja, tudo igual, com praticamente as mesmas peças, praticamente o mesmo esquema tático. Complicado. Por conta disso, resultados ruins e falar o que pensa,
acabou sendo mandado embora. Dentro da linha que o Arnaldo está falando, Arnaldinho, eu entendo o seguinte: deixar ele trabalhar. Deixar ele trabalhar seria assim, ó, ele criar um esquema novo do Atlético jogar com os mesmos jogadores, porque não mudou nada dos 3 últimos treinadores, contando com o Milton Mendes. Então ele criar um esquema novo de trabalho. Somente isso, porque no mais, e ele ficar de boca fechada, porque se ele for falar o que ele começar a ver no Atlético, e eu acredito que ele não vai falar, pelo pouco que eu conheço ele com relação ao Paraná Clube, ele não vai falar nada. Se ele falar alguma coisa, outro dia ele está na rua. Então aí já começa um erro. Eu sei que o que a diretoria tem que ficar dentro da diretoria, o que é coisa particular, que pode difamar o Atlético, tem que ficar entre 4 paredes. Mas ele quis se proteger, porque um técnico que é colocado na fogueira, como ele foi colocado, mas foi colocado na fogueira mesmo. Um mês é muito pouco para trabalhar o time. Ou seja, e o Atlético, o que eu estava falando, o Atlético tem hoje cerca de 60 jogadores no seu elenco. Será que não tem nenhum outro que pode ser aproveitado, que poderiam ser feitos testes no Paranaense? O que vai acontecer agora? Vamos fazer teste no decorrer do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é um risco muito grande para o Atlético se dar mal no Brasileiro com isso aí. Mas aí que entra o DIF, que é o Departamento de Inteligência de Futebol do Atlético, para mostrar, ó, eu tenho esse jogador, ou esses jogadores que estão à disposição, que podem ser utilizados. Dou garantia? Bom, pelo que nós vimos atuar, pelo que nós vimos treinar, dá para utilizá-lo. Aí depende do treinador utilizá-lo ou não, né? E na atual situação do Atlético, a gente vê que eu acredito que não deva mudar muita coisa aí com a chegada do técnico Milton Mendes. Não sei se acredito que realmente não deva mudar praticamente nada. O elenco é o mesmo, tem 2 jogos aí pelo Torneio da Morte, 2 jogos que teoricamente o Atlético vence fácil e se garante em primeiro lugar, continua na primeira divisão, mas o pensamento maior será voltado com relação à Copa do Brasil e o início do Campeonato Brasileiro, que está muito próximo. Bom, Eduardo Destre, vamos falar mais do Clube Atlético Paranaense. O técnico Milton Mendes já tem o time definido, enfim, já chegou, tá tudo certo. É isso, Du? O Atlético Paranaense teve reapresentação e treinamento agora há pouco, no período da manhã, lá no CT Alfredo Gotardi. O técnico Milton Mendes ainda vai conhecendo o elenco e, claro, fazendo um trabalho de recuperação dos jogadores da equipe atleticana. Trabalho de campo, trabalho psicológico, mas, acima de tudo, com muito empenho e dedicação para esta estreia dele, Milton Mendes, no comando técnico da equipe rubro-negra. Isto vai acontecer no próximo sábado, 18 horas e mais 30 minutos, jogando contra a equipe do Prudentópolis no estádio Newton Agiberti. O Milton Mendes ainda não deu mostras de mudanças na equipe atleticana, mas com certeza várias mudanças vão ocorrer, a começar por este compromisso contra o Prudentópolis, tratado dentro do CT Alfredo Gotardi como uma verdadeira decisão. O Atlético, se conseguir um resultado positivo, uma vitória contra o Prute, matematicamente se garante com a sua permanência para o Campeonato Paranaense, o estadual temporada 2016. Afasta este risco de rebaixamento, mas terá que cumprir mais uma partida dentro do Torneio da Morte no outro domingo, no domingo sequente, contra a equipe do Nacional. Porém, a agenda atleticana sofreu algumas alterações com a antecipação deste compromisso, que estava inicialmente marcado para domingo, mas será jogado no sábado. O Milton Mendes acabou perdendo um dia de trabalhos e por isso a programação foi alterada. Claro, o Atlético pensa no Prudentópolis, trata este compromisso como uma verdadeira decisão, mas na sequência, na próxima terça-feira, 21h50, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, o Furacão volta a campo pela Copa do Brasil. Uma coisa de cada vez. Primeiramente, o Milton Mendes deve fazer alterações no time, que se prepara para esta decisão contra o Prudentópolis no próximo sábado. Na sequência, o Atlético deve virar a chave e aí sim fazer a sua estreia na segunda fase da Copa do Brasil contra a equipe do Tupi, jogando em Juiz de Fora. Nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Du. Rapidinho para você, Arnaldo. A informação ali, se acompanhou atentamente, a informação é que deve ter realmente mudanças na equipe do Atlético. Ah, com certeza, Moura. O Milton, ele vai fazer uma recuperação dos jogadores, né? Que ficaram todos em recuperação mesmo.
notas professor baixas. agora. Ele agora é professor substituto. Universitário agora. Ele está fazendo uma recuperação desses atletas, entendeu? E aí agora vamos ver se eles conseguem tirar uma notinha aí para cima de 6 para passar de ano. Sabe quem corrigiu as provas? Ele corrigiu as provas ou não? Olha, ele não teve tempo ainda, ele teve... o DIF, né? Ele perdeu um dia, inclusive, de trabalho, era esse dia que ele corrige as provas, mas vamos ver. Então tá certo. Galera, obrigado pela participação, obrigado a você que acompanha o Placar Transamérica. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia, convidando você a acompanhar hoje na Transamérica Pop 100,3, Paraná e Jacuipense, a partir das 19 horas na internet e a partir das 8 da noite na Transamérica Pop 100,3. Estarei nessa com o Irapita Costa, com o Dorival Crispim e também com o Caco Mazani aqui nos comentários. Grande abraço, fiquem todos com Deus. Até! Placar Transamérica. Oferecimento Casa do Zé. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé.